Boa noite para você, Portal 11/11. Tenho a impressão que foi um dia de muita reflexão, né? Portal é quando o mundo espiritual se une à experiência material, a da alma, dos sentimentos, mente, corpo, espírito, estão todos unidos. E a Bíblia traz várias reflexões para a gente de portais, portas espirituais. Eu vou trazer uma reflexão para vocês de 11 portas espirituais. Uma caminhada que a gente vai fazer de textos bíblicos. Eu gosto de trazer essa referência porque é a nossa base, né? Nós somos cristãos e a meditação, ela é uma experiência divina para a gente transformar a nossa mente. As nossas questões da alma, as nossas questões da mente e impressionantemente mudar a nossa realidade. Então, o que você está vivendo aí, exatamente nesse dia de hoje, é um portal. Como assim, Ellen? É o portal que você criou. Nós abrimos e fechamos portas da nossa mente o dia inteiro. A primeira porta que eu quero trazer para vocês é a porta daquilo que você fala. Quando Deus disse, haja luz, Ele nos deu a maior sabedoria que existe, que a nossa boca cria portais. Cria portais e dimensões. Então, primeira coisa, eu queria que você entendesse o que é um portal. Por que os espiritualistas comemoram tanto essas datas? Porque é um dia em que o mundo espiritual diz assim, olha, presta atenção, tem um número igual aí, um número 11, que significa 2, um número 11, que é o início de algo. Início para você prestar atenção com consciência. Será que você está prestando atenção no que você está falando? Será que você está prestando atenção no que você está fazendo? Essa é uma reflexão extremamente importante para você fazer alusão àquilo que você fala e pensa. Será que você está sendo verdadeiramente ativo na vida ou passivo na sua vida? No universo que a gente trabalha, que é das terapias, das constelações familiares, as pessoas como se colocam como vítimas uma das outras dentro das terapias. Com constelação familiar, Bert Hellinger, por exemplo, e eu vi hoje Sophie Hellinger falando sobre isso. Se ela se coloca como vítima, ela não tem chance de aprendizagem. Então, se ela fala assim, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima do meu marido. Antigamente mesmo, diante de Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele fala assim, eu não vou te atender, eu não vou te constelar. Porque a postura de vítima não tem conserto. Gente, isso é forte, né? E a postura de vítima, ela é criada pela própria pessoa. Olha, eu lidei com vítima quase 30 anos da minha vida. Mas ela é uma postura indissolúvel. Então, se você está criando esse vitimismo, preste atenção nisso. Você criou. Assim como Deus falou, haja luz e houve luz. Tá tudo bem até aqui? Então, eu vou trazer 11 portais, tá? 11 ensinamentos bíblicos e o primeiro é esse. Você está criando esse portal. Você diz, eu sou vítima, você vai ser vítima. Eu sou pobre, você vai ser pobre. Eu sou miserável, você vai ser miserável. Eu não gosto disso, você não vai ter isso. Eu não gosto de trabalhar, você não vai ter trabalho. Eu não gosto de me relacionar, você não vai ter relacionamentos. Tá claro? Haja luz, houve luz. É o princípio básico da Bíblia. O mundo foi criado assim. A primeira tá lá em Gênesis. E aí, gente, a gente vai para o segundo portal, portal da conexão. Gênesis 28, 12, 17. Sobre Jacó. E teve um sonho, uma escada estava posta na terra e seu topo tocava os céus. Essa aqui é a definição mais bonita de portal.
Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Este é o portão do céu. Jacó desperta para a presença divina. É o portal da revelação e do despertar espiritual. Ou seja, Deus revela lá em Gênesis que há uma escada que liga terra e céu. E nessa escada que liga céu e terra são esses portais, número 11, número 10, portal 1010, portal 99, portal 88, são aberturas idênticas, onde o mundo espiritual te concede um alinhamento do que você é no mundo material aqui na Terra e do mundo espiritual. Ele dá uma oportunidade. E anjos sobem e descem. Mas cabe a você subir ou descer. Ai, mas você não sabe. Só tinha, por exemplo, aqui. Eu tô com um portal aberto. Tem vocês aqui, mas tem vocês aqui. Eu tô com um portal aberto para vocês. Estou honrando vocês. De última hora. Tá entendendo? As oportunidades, gente, se elas não são aguçadas e vivenciadas no seu ápice, parece que nada vale a pena. E portal, o ser humano está acostumado a viver experiências extraordinárias. Querem emoções à base de super dopamina. E não é por aí. E não é por aí. Cada portal que se abre, por exemplo, eu abri um portal aqui. Quantos anjos estão sendo enviados para cá? Eu estou falando de Deus. Quantos anjos, estou falando da Bíblia, quantos anjos estão sendo enviados aqui? Quem está aqui está recebendo, inclusive eu. Vocês. Portal de limpeza. Segundo portal, portal do chamado. Êxodo 3, de 1 a 6. Moisés e a sarça ardente. Olha só o que ele fala. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, Deus consagra alguns lugares aqui na terra e algumas pessoas, assim como Moisés, a serem pessoas portais. E se você sabe, Moisés, antes de ser um grande líder, um grande guia, ele ficou anos e anos no deserto, passando por um grande processo de cura. Então ele tinha um chamado, ele tinha uma missão e tinha uma revelação. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em que situação que esse portal do chamado se revelou para Moisés? Quantas vezes você recebe um chamado e você não atende isso com reverência, com humildade, com santidade, com obediência? Quantas vezes que você recebe uma convocação e você nega? Fala, não. E por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Se você fizer uma análise da sua vida, quem é o propósito que Deus colocou na sua vida? Uma mulher, um homem, um trabalho, as pessoas que Ele te convidou a trabalhar, as pessoas, seus filhos, por exemplo. Tudo isso é território sagrado. A sua missão é um território sagrado. Se Ele te entregou uma profissão, é um território sagrado. Conseguem compreender? Isso é chamado, é um portal, gente. Baita de um portal. Quarto portal que eu vou trazer, portal da travessia, o Mar Vermelho. Toda vez que você precisa completar um propósito, você precisa atravessar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. É um portal de libertação. Esse portal aqui, toda vez que você pedir libertação, o mar se abre. É um portal. Eu trabalho com portal de cura e libertação, portal de
travessias, a gente vê isso direto. E eu sempre pergunto, o quanto que você está aberto? O quanto que você está disponível? Vítimas não prosperam, vítimas não saem do lugar, porque o portal existe uma travessia. E assim como está em Êxodo 14, 21, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental, e os filhos atravessam pelo meio do mar em seco. Você atravessa quando você quer libertação, mas você precisa querer. Você precisa atravessar o mar. Isso é um portal. Você tem que estar disposta a esse portal. Todo mundo fala assim, ai, como é que faz pra ganhar dinheiro? Qual é a água que eu tomo pra ganhar dinheiro? Meditação de hoje, me fala aí. Primeiro você tem que fazer o portal da libertação. Tem que se libertar, essa mente aí cheia de caramunhão, cheia de meleca nessa cabeça, cheia de tiburçada nessa cabeça. Vai fazer dinheiro como? Uma mente tão escrava. Uma mente tão, eu falo, cheia de safadeza. Não é safadeza do jeito que a gente fala, mas safadeza de preguiça, safadeza de medo, safadeza de limitações. Mente tiburça mesmo. Vocês sabem o que é tiburça? Vocês já ouviram falar essa frase, seu tiburcio? A mente é paralisada, cheia de medo, cheia de covardia, que vem também das memórias dos nossos antepassados. Precisa se libertar, precisa atravessar esse mar. E é um portal. Eu vou pro portal 5. Eu já falei 5 portais. O 11º vocês vão amar. Portal da cura. Eu falei da libertação. Tem o portal da cura. Esse portal da cura eu acho sensacional, gente. Eu sou apaixonada por esse portal. E ele é uma lavada, uma esfregada na nossa cara. Com a nossa dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é demais. O tanque de Betesda. Senhor Jesus Cristo dizia assim: de tempos em tempos descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrava era curado. Então abria-se um portal no céu igual hoje, 11/11, e esse anjo pegava uma piscina que era considerada um tanque, um tancão de Betesda. Vocês já viram isso no The Chosen, né? É bem legal essa cena. E aí as águas se agitavam. Quem entrasse no tanque era curado das suas enfermidades. E tinha, nesse tanque de Betesda, durante anos, décadas e décadas ali, um paralítico, um homem coxo, que ficava ali. E ele falava assim, quando chega Jesus, Jesus é demais, né? É uma coisa sensacional. Ele é sensacional. Portal da cura. Tinha que esperar o anjo descer, abrir o portal e as águas se moverem nesse tanque. Aí Jesus chega lá com aquela cara dele, com aqueles cabelos dele, aquela barba sensacional dele, com aquela, né, mansidão que ele tinha, e fala assim: por que você tá aí ainda? Ainda você tá aí? Você sabe o que é, Senhor? Porque toda vez que eu venho aqui e os anjos descem e movem a água do tanque, não dá tempo de eu me aproximar ali do tanque, porque as águas se movem muito rápido e as pessoas que estavam na frente, elas vão antes que eu. Ah, gente, por favor, né? Por favor. Aí o que Jesus faz? Vai lá e dá uma mexidona nele e cura ele sem precisar descer no tanque. Você acha que Jesus ouviu ele? Ou ele falou assim, vou curar esse homem de uma vez? Na verdade, Jesus não teve nem misericórdia dele. Ele teve, assim, um ato de redenção por aquele homem. Porque ele era tão vítima, mas tão vítima, ele não tinha força nem para se levantar. Então, não foi que Jesus teve misericórdia desse homem do tanque de Betesda. Era tipo assim, aquele milagre do pega a sua maca e anda, né? Pega a sua maca e anda. Quando ele fala pega a sua maca e anda, ele enxergou a força para aquele homem se curar. E ali ele falou, aqui tem um pingo de decisão. Nessa decisão do outro se curar, Jesus faz um milagre. Aí o portal se abre.
Então, o tanque de Betesda, gente, era aquele bando de gente murmurenta. Um bando de gente murmurenta. Você imagina você ter que esperar uma água se mexer, um anjo descer para você conseguir uma cura. Imagina uma fila de médico, uma fila de SUS, por exemplo. O SUS não estava lá cheio de médico disponível. Você tinha que esperar um médico aparecer, você sustentar uma fila para conseguir a cura. Claro que era cansativo. E se é uma doença da sua alma, se é um vício que você está esperando uma cura, se é a cura de uma relação, se é a cura do seu marido, se é um vício que você está enfrentando aí, se é a escassez de vida que vocês estão enfrentando, se é um problema grave de ciúmes, se é um problema grave de relacionamento. Se você não tiver um pingo de força de vontade, o portal não se abre para você. Por isso que Jesus fala, pega a sua maca e anda. A pessoa precisa enfrentar o desconforto. Você está enfrentando o desconforto? Senhor, me cura. Muda isso. Você passa pelo desconforto? Você tem que passar pelo desconforto de pegar a maca e andar. Agora, se tiver um monte de covardia, não tem fé, prontidão, graça nenhuma que resolve. Jesus vai falar, pega a sua maca e anda. Vamos para o 6º portal, o portal da entrega, Gênesis 22, 11. Vocês estão me acompanhando? Está indo tudo bem até aqui? Vocês estão mudos. Vamos supor que para o portal se completar tem que haver uma palavra. Um sinal. Qual sinal vocês vão se manifestar aqui? Um coração, um sim. Eu preciso de um sinal para saber se o milagre está operando nesse portal. Esse portal tá para vocês. Eu vou a seguir e eu quero um sinal. Um sinal de que isso está semeando o seu coração, semeando a sua mente. Seguimos em frente. Portal da entrega. Olha só, gente. Então disse o Senhor, o anjo do Senhor, não estenda a sua mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus. Portal da fé e da confiança, quando o humano se rende e o divino provê. Essa aqui foi em Gênesis 22, 11, uma das passagens mais difíceis sobre fé e confiança, quando Abrão entrega Isaac para sacrifício. E gente, a gente não precisa entregar nossos filhos para sacrifício, a gente pode ser um pouquinho generoso, menos egoísta. A escassez existe na nossa vida porque a gente é mesquinho. Quanto mais generoso você é, mais fé você tem, mais confiança você tem. Talvez você nunca tenha visto essa analogia, mas a entrega de Isaac por Abraão foi um teste não só de fé e confiança, foi um teste de generosidade e desapego. O tanto que Abraão foi generoso de entregar seu próprio filho. E olha a mesquinhez que a gente tem na alma. Profundo isso, né? Você entrega aí o que é seu? Entrega mesmo? Você é generoso ao ponto de falar assim, não, Senhor, eu vou entregar isso. Eu vou doar isso porque eu sei que eu tenho o bastante. Eu já tenho, por isso que eu entrego. Vamos para o 6º portal, portal da manifestação. 1 Reis 18:36. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. A manifestação, gente, para a gente ter a bênção de uma manifestação, é um poder espiritual que cai sobre as nossas mãos. Para isso, nós estamos alinhados de mente e coração. Mente e coração. Como que tá seu coração? Como que tá sua mente? Nós estamos fazendo preparação desse fim de semana do encontro presencial e também eu vou disponibilizar acesso online. Por quê? Porque tem generosidade. Vai envolver mais gente para trabalhar, mais esforço, mas tem gentileza aqui para dispor mais acesso
num valor super simbólico. Por quê? Porque a manifestação é um desejo do coração e é um portal, gente, do espírito. É como se fosse o fogo que cai do céu. Esse é o 7º portal. Anote aí, Elias no Monte Carmelo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. É poder espiritual de purificação. Para você manifestar, você precisa estar com o coração na extrema gratidão, se sentindo grato. Pessoas manifestadoras são muito fervorosas na fé e gratas, muito gratas. Gratas pelas mínimas coisas, pelas pessoas que o Senhor coloca na vida delas. Pessoas desconfiadas, pessoas murmurentas não manifestam, vivem apenas com o mínimo, com a graça que Deus concede. Portal da expansão, Atos 2, 1 a 4. Aqui é Pentecostes. Olha que lindo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. É o portal da unidade, portal dos dons, portal da consciência espiritual. Quando estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente não sente raiva, a gente não sente nervoso, a gente descarrega excesso de energia, descarrega excesso de potência, porque você fica cheio de força. É um portal, gente. É como se... Gente, vocês têm noção que vocês podem pedir todos os dias esse portal? Esse portal é concedido todos os dias. E é uma promessa de Deus, reforçada por Jesus. É um portal. Então, assim, por que a Bíblia, os cristãos são contra esses dias de portais? Vou explicar. Deus está acima de tudo. Os portais estão no 6º plano. Deus está no 7º plano. Então, eles, claro, Deus está acima de tudo isso. Por que tem algumas igrejas que são contra, completamente contra esses portais? Porque você não precisa de um portal para manifestar se você está conectado a Deus. Se você está conectado ao Espírito Santo. Mas é lógico que um portal, ele é um alinhamento cósmico das leis espirituais. É como se fosse assim, olha, o que você estava devendo, a justiça das leis vai dar uma aliviada para você. A gente vai dar uma canceladinha. Se você tiver boazinha esse mês, a gente dá uma canceladinha nas contas suas e dos seus antepassados. Então, se essas contas estão sendo canceladas, a gente ajuda. O universo ajuda. Mas se eu sou conectada ao Criador, conectada a Jesus e peço e clamo o amor e o Espírito Santo todos os dias, para que eu preciso de um portal? Mas a gente vai fazer meditação do portal depois. Por quê? Portal é portal. Portal é um portal mundial. É uma data. Consegue entender a profundidade disso? Então, existe um portal de Pentecostes, aberto e prometido pra gente todos os dias. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou ler o que diz Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente. Eu acho lindo isso aqui. Impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, a quais pousaram sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo concedeu que eles falassem. Então, assim, se eu peço essa ação de Deus todos os dias na minha vida, eu ensino para as minhas alunas uma coisa linda de fazer. Todos os dias, Criador, gentileza comigo. Criador, eu peço o seu Espírito Santo em mim. Criador, gentileza, compaixão comigo. Que a minha mente tenha compaixão de mim mesma. Porque o pior ataque é de você para com você mesmo. Você se auto-ataca. Você se autoflagela. Presta atenção. Vamos para o portal número 9.
Essa é uma live super rápida, tá, gente? Eu preparei porque eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso. Portal número 9, portal da confirmação, Mateus 3,16, é o batismo de Jesus. Eis que se abriram os céus e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, dizendo: este é o meu filho amado. Não existe na história da espiritualidade humana um avatar tão puro e com um campo tão amplo como Jesus. Nós tivemos Siddhartha, o próprio Buda, tantas outras pessoas que iluminaram-se durante a sua caminhada. O campo de Jesus, eles tinham uma estimativa de, acho que era 15 milhas. É como se, imagina assim, ó. Deixa eu tentar te mostrar. Quando você está chegando perto do mar, ou perto de uma floresta, você começa a sentir o cheiro da floresta, ou perto do mar, você já consegue sentir o barulho, a energia do lugar, começa a vibrar diferente. Os antigos ou os indígenas podiam falar assim: aqui tem mar, tem água por perto, porque eu estou sentindo uma energia diferente. O campo de Jesus, quem estava nessas 15 milhas era arrebatado pela sua frequência. Não existiu na história da humanidade um avatar que tinha a frequência do amor, a frequência da compaixão como a dele. A sabedoria, a divindade, a evolução como a dele. Oi, querido, bom te ver aqui. Não existiu. Então, assim, saindo dos estudos da Bíblia, indo para os estudos da espiritualidade, todos os seres mais evoluídos, todos evoluíram em vida. Jesus nasceu iluminado. E ele nasceu de uma descendência, aqui falando de constelação familiar, que é lindo. Se a gente constelasse Jesus, por exemplo, vamos constelar o campo de Jesus. O campo de Jesus, ele já era pai de filhos de pai e mãe já evoluídos emocionalmente, de almas já curadas. Tem muita discrepância no que falam de Maria e tal, mas eu já participei de constelação de Jesus. E a constelação de Jesus era Maria e José eram seres muito evoluídos na alma. Na alma. Por isso que ele veio iluminado. Então é importante o DNA evoluído, sim. Estão entendendo, gente? Eu não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de espiritualidade, certo? Então, no portal da confirmação, que é o número 9, estou falando do nono portal. Eis que abriram os céus e o Espírito de Deus desceu como pomba, dizendo: este é meu filho amado, portal da identidade divina. Aí, gente, presta atenção nisso. Vamos parar de ser tiburcio. Eu tô com esse nome na nossa cabeça. Vamos parar com a tiburcice. Se Deus fez a gente como imagem e semelhança dele, esse portal tá disponível pra gente todos os dias. Um portal de identidade divina. A gente não precisa ter a vida igual a Jesus, porque a vida de Jesus realmente foi muito ruim. Mas a gente pode ter os atributos, olha, ter os atributos de Jesus. Esses dias a gente estava na aula da Imperatriz e a gente fez, a Dani tá aqui, a Dani vai lembrar, a gente fez a mudança do pH da água, mudando o gosto da água. E um dos testes que a gente faz é, será que a gente pode ser Jesus, igual a Jesus? A gente pode ter crenças, com medo de fazer essas coisas. Isso eu explico lá dentro, tá? Mas a gente tem essa capacidade. Por quê? Porque Jesus sofreu muito. Vamos entender que nós não precisamos ter a vida de Jesus. A vida não. Porque realmente a vida, para aquele momento que ele viveu, foi muito difícil. Ele escolheu algo muito difícil para ele. Extremamente penoso. Porém, a gente pode pedir a divindade de Jesus. Pedir a consciência dele, pedir a consciência crística, pedir essa maravilha dele. E nós vamos fazer uma meditação ainda, aguenta aí.
Porque Jesus é um portal que está disponível todos os dias. Pede assim: Jesus, eu peço seu portal. Pede ele. Pede o portal dele. E respira. 10, portal da revelação, Apocalipse 4:1. Quem quiser o resumo desses portais, depois me chama inbox que eu mando, tá? No inbox do Instagram. Depois destas coisas, olhei. Ai, Dani, eu lembro. Eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui é a revelação que portas existem o tempo todo. Porta da visão espiritual. Quando a consciência sobe e vê além do tempo. Gente, quem teve revelação hoje? Quem teve revelação hoje? Eu tive revelação hoje, por isso que depois que eu tive a revelação aqui, olha, eu tô até com olheira, não deu tempo nem de fazer maquiagem. Mas eu falei, eu preciso fazer essa live. Tô contando aqui pra vocês. Eu tive revelação hoje. E aí eu fiquei meio tonta, meio estonteada assim. Tomei as atitudes como uma boa imperatriz. Me posicionei como uma boa imperatriz. Tava em silêncio, aguardando orientação. Eu já tinha mais ou menos essas informações dos portais. Falei, tô entrando em live. Entro em servir, que é o portal principal da generosidade. Já vou explicar sobre ele daqui a pouquinho. Por quê? Recebi uma graça, divido a graça. Recebi outra graça, vou com a graça. Pra frente. O portal da revelação, ele é uma graça concedida para todos nós. E diz assim, Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que você vê hoje da sua realidade pode não ser a mais agradável situação, mas você tem uma visão que é de uma porta espiritual aberta lá na frente, que só você sabe o que é. Isso se chama fé e confiança. E a revelação vem por sincronicidades e avisos. E aí a situação sobe e desce um solavanco, sobe e desce um solavancos, assim, né? Quando não depende de você, porque depende do livre-arbítrio do outro, você já sabe, mantém seu posicionamento, mas se depende de outras situações, você vai precisando de confirmações que eu chamo de revelação. E o Senhor vai revelando. E a revelação é uma porta, é um portal. Porque o portal, gente, ele está em outros níveis da espiritualidade. E ele é um portal de visão. Então, assim, você tem a visão, mas está ali tateando a situação. Você não enxerga, você não tem a clareza, você não pega aquilo com as suas mãos ainda. Você não condensou aquilo, mas é a postura de imperatriz. Primeiro eu manifesto no mundo espiritual. Eu tenho a revelação no mundo espiritual. Pega esse código. Isso aqui é puro ensinamento de portal. Eu tenho a revelação do mundo espiritual. Eu tenho a confirmação no mundo espiritual. E eu sei que ele se manifesta no mundo real. Porque eu já tive a visão. E aí nós vamos indo pro 11º, que vocês vão amar. Dani, eu queria que você chamasse todas as imperatrizes para estar aqui, mas essa live está aberta. 11º. Senhor, o que eu estou vivendo hoje? E eu lembro do livro de Esther. Acaso não sabeis? É o portal do despertar do destino. Quem sabe se para qual tempo você chegastes... Tá errada essa frase aqui, pera lá. Ela tá com... deixa eu pegar aqui. Ela tá diferente da minha Bíblia. E eu não gosto dela. Essas que eles colocaram.
Ai, era lá. Chegastes à rainha. Essa frase é sensacional. Quem sabe, prestem atenção. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Substitua rainha por masculina, líder, mandona. O homem que você é, a rainha, ela não é só mulher. A rainha é um arquétipo. E rainha é um arquétipo que acessa um portal, que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Portal espiritual não é para qualquer um. Por isso que essa live não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Eu abri, falei, tô servindo. Quem pegar, pegou. Então, gente, acaso não sabeis, chegastes ao momento como este, como rainha, quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Rainha é a postura que atravessa todos os portais que eu li nessa live. Esse é o 11º. Esses portais são chaves vivas, frequências que vocês vão acessando em meditação. Lembrem-se, o primeiro que eu disse que o principal portal é a tua mente. Deus vai dando recursos pra gente. Recursos, curas, libertações. E daí você vai ter que atravessar a situação, sustentar uma situação. Através da sua comunicação, através da sua fé, através da sua confiança, através da sua postura de governo. Começa a reclamar, você vai criar mais portal de dor. Começa a ser escassa, você vai criar mais portal de escassez. Toda mulher é um portal. Presta atenção que eu tô falando isso. Toda mulher é um portal. Então, essa meditação que nós vamos fazer mais 5 minutos agora, primeira coisa, libertação de todos os portais negativos que você criou. Vamos pedir para o Criador e o Espírito Santo te lembrar de todos os portais negativos. Você criou essa desgrameira que você está vivendo aí, pode ter certeza. Nós somos portais, gente. Nós somos criadoras. Eu atendi uma moça esses dias, potentíssima, com a vida toda desregulada. Falei, você criou tudo isso porque você é muito poderosa. Quanto mais poder uma mulher tem, mais ela pode usar isso pro bem dela ou pro mal dela, se ela não souber. Por isso que eu falo, vai trabalhar os seus poderes. Trabalhe os seus poderes, porque nós somos portais. Nós somos portais de vida, portais de luz, portais de amor e portais de inferno. Só que volta pra gente. Amaldiçoa algo, você vai ver. Fala mal de algo, você vai ver. Reclama de algo, você vai ver. Então, ai, Jesus amado, vamos lá. Quem tá comigo aqui? Primeira coisa, arrependimento. Traga no seu coração agora, pede para Deus te mostrar tudo aquilo que você precisa se arrepender. Tudo aquilo que você disse. Tudo aquilo... Não que você disse em processo de cura, em processo terapêutico, tá? Isso aí a gente tá em processo de cura, tá em processo de libertação, você tem que rasgar seu coração. Aquilo, pede pro Criador, pede pro Espírito Santo revelar para você essas desgrameiras que você tá vivendo hoje. Essas ridiqueiras de vida. Essa falta de dinheiro que você tá vivendo, essa falta de amor, essa falta de coisas boas que você está vivendo. Pede para o Espírito Santo revelar a origem, aonde nasceu esse nó. Pode ter certeza que não é de mãe e pai, não é sistêmico.
pode ser seu. Hoje nós estamos trabalhando o seu. Eu tô dando conteúdo aqui potente, gente. Potente, de aula mesmo, de mentoria. Aproveita. Aproveita. Aproveita que eu tô em gentileza e generosidade. Pede pro Criador mostrar para você. E em alguns segundos nós vamos fazer um comando. Querido Deus, que cada pessoa que esteja aqui se lembre dos próprios portais e vórtices negativos que foram abertos pelos seus pensamentos e pelo que ela falou. Querido Deus, fonte criadora de tudo o que é, eu solicito que todos os votos, pactos, juramentos, falácias que foram ditos e considerados portais abertos no mundo espiritual sejam cancelados neste momento pelo poder da sua misericórdia. Amém. Respire fundo. E tudo isso que gerou em você desgaste, essas pessoas que machucaram você, que judiaram, que trouxeram essa sensação de que você era vítima do mundo, em que você se sentiu traída, em que você se sentiu desamada, em que você se sentiu incompetente na vida. Todas essas situações, pede para o Criador limpar esse sentimento, trazer para você paz, gentileza, generosidade, e que você já consegue soltar, enxergar o bem maior dessa situação, e que você consegue perdoar-se e perdoar todas essas pessoas. Muito bem. E agora eu quero que você lembre que o portal 11 nada mais é do que 1 são 2. Então, tudo que estava separado se junta agora. Tudo que é que está iniciando sozinho, se torna duplo. Tudo que era em dificuldade, se multiplica. Então, manifesta. Quem é você? O que você já tem? O que você deseja? Na maior amplitude. O que você já tem de gratidão. Manifesta dizendo, Criador, eu já agradeço que eu já tenho isso. Sem medo, sem sentir o medo. Cancela o medo. Criador, eu já tenho isso na minha vida. Criador, eu já tenho amor. Eu já tenho tudo isso realizado. Eu já tenho isso resolvido. Eu já tenho dinheiro para isso. Eu já tenho felicidade nisso, eu já tenho amor nisso. Foca somente naquilo que você já está agradecendo por aquilo que você já quer ter, mas dizendo que você já tem. Então, eu agradeço pela paz na minha família, pela prosperidade para comprar isso, para ter isso, pelas virtudes, porque a maior riqueza não é só o dinheiro que tem. O dinheiro é extremamente importante, o dinheiro é uma energia, mas o dinheiro é resultado das virtudes. O dinheiro é resultado das virtudes. Então, manifeste virtudes. Eu já sou feliz, eu já vivo em paz, eu já tenho tranquilidade, eu já tenho amabilidade. E respire. Né? Se você precisa de clientes, Criador, eu já tenho clientes agradáveis, felizes, que honram o meu trabalho, que pagam com facilidade, que reconhecem quem eu sou, que reconhecem a minha competência, a minha divindade, minha maestria no meu trabalho, né? Eu já tenho dias alegres, eu tenho felicidade, eu já tenho minha viagem do final do ano, se você quer viajar, e manifeste isso.
Eu já tenho, uma das coisas que eu falo para as minhas alunas manifestar. Manifesta que você já tem conexão com o Criador. Manifesta que você já tem as coisas simples do seu dia a dia. É importante que a gente não pode manifestar pela vida de alguém. A gente tem que manifestar pela gente. Mas você pode manifestar pelo campo. Eu já tenho uma boa relação com tal pessoa. A gente já consegue conversar. Eu já tenho uma boa comunicação. Eu já tenho amigos para fazer tal coisa fim de semana. E aí você vai se ver dentro de um portal, número 1 de um lado, número 1 do outro. Esses números dourados. E você vai falar assim, Criador, eu atravesso o portal número 11 com a sua bênção. Está feito, me mostre. O portal precisa ter gratidão no coração. A mente alinhada do que deseja e o coração grato. E o céu se abre. Então, agradeça já por tudo isso que você tem. Amém. Muito bom. Lembrem-se, acaso não sabeis, se foste para isso que te tornastes uma rainha. Essa frase para mim é sensacional. Os portais são chaves, frequências que vão ser acessadas em oração, contemplação, e elas são jornadas da alma. E eu trouxe para vocês todos os portais que nós podemos acessar diariamente com a nossa mente. O primeiro portal, para quem não chegou no começo, vai estar salvo. Assiste a live. O primeiro portal é crucial. E Deus sempre disse pra gente que somos imagem e semelhança dele. Se você entender que o primeiro portal, nós criamos tudo com a nossa mente, você matou a charada. Cancele todos os seus pensamentos negativos. E assim, gente, eu tenho certeza, assim, que foi um grupo muito especial que estava aqui hoje. Um grupo que realmente, quero saber se fez sentido para vocês. Eu só disparei as mensagens, eu falei, vai estar quem queria estar, quem precisava estar. Que bom, eu vou deixar salva, tá? Porque é extremamente importante essa live. Mas eu quero saber, quem recebeu revelação hoje? Quem recebeu graça hoje? Alguém recebeu graça e revelação hoje? Ai, que delícia! Gratidão, Criador, por esse campo hoje. Gente, a Bíblia é cheinha de portais. Então, prestem atenção, né? Se vocês estão abrindo e fechando portais por aí, com a sua cabeça, com a sua fala, com briga, com contrato, presta atenção nisso, isso é sério. Porque existem muitas portas e portais. E a gente pode deixar a energia presa para tudo quanto é lado. E o mundo espiritual, ele cobra essas contas da gente. Cobra mesmo. Então, perde pro Cristo, né? Então, vamos botar a mãozinha assim no coração, para vocês fecharem o campo de vocês. Agradecer a generosidade do Criador, de tanta cura, de tanta transmutação aqui hoje. Eu quero dizer que o encontro Você Especial vai ser transmitido ao vivo. Sim, vai ser transmitido ao vivo no dia 15, o encontro é interno, indoor, e no dia 16 com os cavalos. Você vai ter uma oportunidade única de acessar um lindo portal, um baita de um portal. Então, só me chamar lá na bio, falar Você Especial, eu mando o link de inscrição, que as inscrições são até sexta-feira, meio-dia, com um valor, gente, super generoso para você ter acesso a esse portal, tá? Então, quem não é minha aluna, que não vai ter, que as alunas ganham isso de bônus, né? Mas quem não é aluna,
vai ter acesso. Uma gentileza que Deus colocou no meu coração, tá aí, para você poder acessar esse portal dos cavalos e esse portal onde eu ensino técnicas de comunicação verbal e não verbal e liberação de traumas, bloqueios e cura do coração, movimentos de constelação. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e eu vejo todos na próxima, tá bom? Gratidão pela presença.